Bem, irmãos, vamos continuar aqui em Mateus capítulo 23. Hoje vai ser um pouquinho diferente a reunião, porque a gente vai aprender, com a graça do Senhor, um pouquinho de grego. Os irmãos estão preparados para o grego? Nós estamos vendo aqui a censura que o Senhor está fazendo aos escribas e aos fariseus, em virtude da soberba deles, em virtude de eles se acharem os donos da verdade. Eles se assentavam na cadeira de Moisés, né? Moisés foi um profeta do povo de Israel, se não um dos maiores, né? E Moisés foi um profeta diferente, porque ele foi um profeta legislador. E foi ele que trouxe a legislação para Israel, né? O Senhor entregou a ele os 10 mandamentos, o Senhor entregou a ele toda a lei, não só os 10 mandamentos, né? Para que aquela nação que havia saído do Egito conhecesse o seu Deus. E esses fariseus aqui na época de Jesus, eles se sentavam na cadeira de Moisés, achando que podiam legislar também, achando que podiam criar leis, assim como Moisés fazia, né? Então eles criavam muitas leis que eram fardo para o povo, que era algo pesado, né? A parte do que o Senhor havia determinado por meio de Moisés. E o Senhor vem censurar essa postura dos fariseus e dos escribas, né? Então nós já vimos isso semana passada. E para continuar, eu vou ler aqui a partir do versículo 5, que fala assim: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Os irmãos sabem o que é filactério? O que são franjas? Se souber, eu passo direto. Passo por alto, né? Sim, né? Aquele tipo um fio que enrolavam na mão, com uma caixinha aqui na mão, aqui na testa, contendo 5 passagens bíblicas do Antigo Testamento, né? Então, quanto mais fita tivesse na mão, mais santos eles eram, né? Aquelas roupas deles tinham aquelas franjas, que foi a própria palavra que falou, o Senhor falou para colocar franja, né, nas roupas, para que eles se lembrassem da lei do Senhor. Mas eles colocavam franjas cada vez mais longas nas roupas, como quem diz, eu lembro da lei do Senhor, né? Mas a gente vê que na prática eles queriam era ser vistos pelos homens, né? Por isso que eles faziam isso. Amam o primeiro lugar nos banquetes, versículo 6. E as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Então aí é disso que eles gostavam, de serem chamados de mestres, né? Estavam por cima do povo, não eram como o povo, eram alguém diferente. Então o que o Senhor vai falar para os discípulos? Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo, mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então nós vemos aqui que o ensino do Senhor, para os discípulos e para nós, é que o propósito do nosso serviço é o que, irmãos? É sermos vistos pelos homens? É sermos vistos pelos irmãos? O propósito do nosso serviço é simplesmente servir.
nós temos que ser aquele que serve, né? O que nós temos feito aqui, o que os irmãos fazem aqui, irmãos, não é servir os irmãos para ganhar alguma coisa em troca, né? O objetivo que nós temos aqui e que nós temos que ter, cada irmão, cada irmã que vem servir com seu serviço, seja o serviço na alimentação, seja o serviço com as crianças, seja o serviço na palavra, não é ser visto por ninguém, irmão, né? Mas simplesmente servir. Porque eu servindo o Alexandre, eu estou servindo a quem? O próprio Senhor. O serviço que cada irmão serve é ao Senhor. Eu queria ler uma passagem lá em João, capítulo 13. Porque o Senhor mesmo nos dá exemplo, né? Versículo 1, eu vou ler do versículo 1, começar do versículo 1 do capítulo 13. Vou fazer alguns comentários. Mas a passagem fala assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui cabe um parênteses, para a gente fazer um pequeno comentário. Porque aqui diz que o Senhor amou os seus que estavam no mundo, e amou-os como, irmãos? Amou-os até o fim. O que a passagem quer nos mostrar com amou-os até o fim? Eu creio que a passagem quer nos passar, irmãos, que não foi fácil para o Senhor amar. Porque quando diz que o Senhor amou e amou até o fim, é porque não era fácil. Os irmãos acham que era fácil amar os discípulos? Para o Senhor? Não, mas o Senhor é Deus, né? O Senhor é amor. A palavra diz que Ele se fez homem. Padeceu tudo que os homens padecem. Sofreu tudo que os homens sofrem. E Ele era propenso às mesmas paixões que nós somos, irmãos. É isso que a palavra nos diz. Então, para o Senhor, não era algo fácil amar, como nós podemos pensar, né? Porque quando a palavra fala que amou-os e amou-os até o fim, e nós vemos tudo o que o Senhor passou com os seus discípulos, o Senhor teve que se esforçar para amar os discípulos. Não foi algo simples e fácil, né? O Senhor foi traído pelos seus discípulos. O Senhor foi negado pelos seus discípulos. O Senhor foi abandonado pelos seus discípulos. O Senhor certa vez falou para os seus discípulos: até quando vos sofrerei? Homens de pequena fé. Certa vez ele falou para um discípulo: arreda de mim, Satanás. Porque o discípulo estava sendo usado por Satanás para impedir o Senhor de ir até a sua cruz. Mas o Senhor amou-os até o fim. Nós, tempos atrás, falamos dos atributos do nosso Deus. Um dos atributos que nós tocamos foi o amor. Eu não sei quem estava participando aqui. Com certeza Araci e o Malvino estavam aqui. Lembro do André, da Lucimar. Lembro da Arlene também. Não sei se eu lembro da Cátia, acho que não. Né? Mas nós tocamos nos atributos do Senhor. E o Senhor, Ele amou os discípulos até o fim, independente do que os discípulos podiam dar para Ele, irmãos. O Senhor não amou porque eles tinham alguma qualidade. Ah, não, eles têm algo para me dar, eles têm uma qualidade para compartilhar comigo. Não. O Senhor amou-os independente
das qualidades independente do que eles podiam dar para ele. E esse deve ser o nosso amor. Mas nós viemos com conceitos mundanos com relação ao amor. Nós achamos que para amar, aquela pessoa tem que trazer alguma qualidade para nós. Se ela traz alguma qualidade, então eu amo a pessoa. Mas se ela não traz nada para mim, então não tem por que amar, né? É um conceito totalmente equivocado de amor, que o Senhor quer nos corrigir, porque nós viemos do mundo impregnados de conceitos errados, que herdamos de nossos pais. É isso que a palavra diz, né? Nós herdamos dos pais, daqueles que nos criaram, do contexto que nós vivemos no mundo, mas o Senhor quer transformar a nossa mente, o Senhor quer transformar os nossos conceitos. Não é porque alguém pode me dar algo de bom que esse vai ser o motivo para eu amar essa pessoa, né? É um conceito totalmente errado de amor. Mesmo porque o Senhor fala o quê? Amai os vossos inimigos. O que o inimigo vai te trazer de bom nesse? Não vai trazer nada de bom para você. Se você for esperar alguma coisa de bom para você amar seu inimigo, você nunca vai amar. Começa por aí. Então nós temos que desfazer vários conceitos que nós trazemos do mundo. Amém? Fecha esse parênteses e vamos continuar aqui na palavra. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Isso, sabendo que Satanás já tinha entrado em Judas, para que Judas o traísse. Olha só. Versículo 5. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro era engraçado, né, irmãos? Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor, Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos. O Senhor lavou os pés dos 12 ou excluiu alguém? Alguém ficou de fora? Judas ficou de fora? Não, nem Judas ficou de fora. Inclusive os pés de Judas o Senhor lavou, né? Mas o Senhor sabia que nem todos ali estavam limpos. Mas o Senhor excluiu Judas? Não excluiu, mesmo sabendo que ia ser traído por ele. O Senhor amou-os até o fim, inclusive Judas. Depois, o Senhor amava independente do que o Senhor nos ama, independente do que a gente faça para ele. O amor dele não depende de nós. Não é o amor que tem o retorno, né? Que espera o retorno. Porque ele é o amor. Ele é amor. Então que aprendamos do Senhor, irmãos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros.
Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Voltando aqui para Mateus, irmãos. Os fariseus faziam totalmente o contrário. Eles queriam era ser servidos. E que os outros estivessem aos seus pés. Eles queriam ser chamados de mestres pelos homens, pelo povo. Mas o Senhor nos ensina: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Esse é o ensino do Senhor para nós, né? Então o Senhor nos ensina a ser humilde e lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés uns dos outros. O que é lavar os pés uns dos outros? Alguém poderia me ajudar nisso aí? O que é lavar os pés uns dos outros? É servir. Servir? Caleb levantou a mão. Eu ia falar que é como. Então pode falar em voz alta. O quê? Servir. Amém. A Roseli tomou sua frente. Mais alguém? Ensinar a palavra, exortar, Guardar. Guardar, exortar, ensinar, orar. né? Eu acho que Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus queria mostrar que ele não veio para ser servido, mas para servir. Sim. Parecido com o que eu falei. Sim, isso. Irmãos, naquela época, os discípulos, as pessoas não tinham calçados assim como nós temos, né? Eles não tinham calçados. Hã? Calçado? Sim. E as estradas não eram de asfalto, eram de poeira, né? O que foi profetizado com relação à serpente lá em Gênesis? Comeria do pó. Comerás do pó dessa terra. Alguns irmãos interpretam que esse pó que a serpente comeria é o quê? É o pecado. É o pecado do homem, né? É o pó da terra. Então a serpente se alimentaria do pó da terra, do pecado do homem. Alguns irmãos interpretam dessa maneira. Nessa visão, nós vemos que o Senhor lavar os pés dos discípulos é lavar o pecado do homem com a palavra, com o ensino, guardando os irmãos, né? Não sendo tropeço para os irmãos, né? Não divulgando o pecado dos irmãos, né? Mas ajudando os irmãos nas suas fraquezas, nos seus pecados, nas suas lutas, nas suas tribulações, né? Então, cada um de nós tem que ser um anteparo para o nosso irmão do lado. Lavar os pés dos irmãos, guardar os irmãos, né? E não divulgar o pecado dos irmãos, mas lavar os pés. Orar com os irmãos, com o irmão, quando o irmão está com dificuldade, né? Quanta ajuda nós precisamos uns dos outros. Cada um de nós tem fraqueza, tem pecado, tem queda. E a palavra diz que quando um está sozinho e cai, é melhor que sejam dois. Porque o outro ajuda a levantar, né? Então, olha a necessidade. E ali o Senhor lavou os pés de todos os discípulos, né? Eu poderia lavar meu pé? Pedro poderia lavar o seu próprio pé? Poderia, claro. Cada um de nós pode lavar os pés, né? Mas olha o exemplo que o Senhor nos deu. Não quereis ser chamados de mestres, né? Mas sim servir. Lava os pés dos irmãos. Olha a importância de nós estarmos juntos, irmãos, unidos. Termos irmãos que nós podemos recorrer. Qual irmão que eu posso recorrer nesse problema aqui que eu estou tendo? Né? Ah, aquele irmão ali, eu sei que eu posso recorrer nessa situação aqui. Né? Olha só a tranquilidade ou a paz na caminhada que nós temos quando sabemos que podemos contar com os irmãos.
desabafar com os irmãos determinado problema, né? Não fica mais leve a caminhada? Não fica mais tranquilo a caminhada? Mas aqui nós temos que fazer uma diferença, porque às vezes a tradução não nos ajuda, né? Às vezes a tradução nos atrapalha. O irmão Dino, ele falava muito isso, né? A palavra tradutor está muito próxima da palavra traidor, né? Então, às vezes, nós temos que recorrer ao original grego para não ficarmos confundidos. Porque alguém pode dizer, ué, como que aqui está escrito, no versículo 8, que nós não podemos ser chamados de mestres, porque um só é o vosso mestre, mas quando nós vamos lá para as epístolas, nós vemos que tem o dom de mestre, né? Quando nós vamos para as cartas de Paulo, Paulo chama muitos irmãos de mestre. Tiago chama alguns de mestre, né? No capítulo 3. Não quereis ser todos vós mestres. Ou seja, alguns são mestres. Então, como é que fica isso, né? Não sei se os irmãos se atentaram para isso. Que aqui, o Senhor fala que nós não devemos ser chamados mestres, mas logo mais na frente, nós vemos que na história da igreja, há mestres. Como é que fica isso? Muitas vezes a tradução nos atrapalha. Então nós vamos ver agora um pouquinho de grego, irmãos. Porque é necessário, né? Para nós não ficarmos confundidos. De grego você entende, né, amor? Então vamos lá. Quando o Senhor fala assim, irmãos, vós, porém, não sereis chamados mestres. A palavra no grego aqui é rabi. Ou raboni, né? Eu vou ler aqui para os irmãos. Vós, porém, não sereis chamados mestres. Porém, um só é o vosso mestre. Mas que palavra é essa mestre que vem aqui em seguida? Não é a mesma raboni ou rabi que ele falou primeiro. Olha só, é uma outra palavra. E essa palavra é a seguinte: categetes, que tem o mesmo significado da palavra rabi ou raboni, porque o Senhor ele intercambiou essas duas palavras. Não querer ser chamado rabi, porque um só é o vosso categetes. Então, categetes e rabi quer dizer a mesma coisa. Que quer dizer o quê, irmãos? É um título de honra. Meu grande mestre, meu ilustre Senhor. Isso, irmãos, esse título é só para o nosso Senhor. Mas os fariseus queriam ser chamados de o grande mestre, meu ilustre Senhor, aquele a quem eu devo reverência. É isso que o Senhor nos ensina a sermos aqui, irmãos? Não. Ou na sua igreja? Não é. Então nós vamos ver quais as outras passagens que nos falam de mestre. Vamos lá a Atos capítulo 13, versículo 1. Atos capítulo 13, versículo 1. Como está escrito aqui, irmãos? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Olha aí, pronto, só até aí, tá bom. Então havia na igreja o quê? Profetas e mestres. Peraí. Não está escrito doutores. Na minha também está Doutores, né? É uma outra tradução, doutores. Mas tem muitas versões que está mestre. Vamos aqui a 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Como é que fala lá? 1 Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Aí mesmo, é? Aí mesmo, isso.
Alguma outra versão que em vez de doutores fala mestre? Não fala mestre. A Darcy fala mestre, né? Então tá assim, né, Darcy? A uns estabeleceu Deus na igreja, ou seja, é Deus que estabelece. E fala que Deus estabeleceu o que, irmãos? Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas e em terceiro mestres. Ou seja, Deus estabeleceu mestre. Ah, mas o Senhor falou para ninguém ser chamado de mestre? Vamos aqui a mais um versículo. Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros pastores e doutores. Aqui na minha versão diz pastores e mestres. Mais uma vez aparece a palavra mestre aqui. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Hebreus 5, 12. Aqui na minha Bíblia fala o seguinte. Hebreus o quê? 5:12. Pois com efeito, quando devias ser mestres. Está mestre, Roseli? Kátia? 5:12. Isso. Onde é que está no 12? Porque devemos já ser mestres. Mestres. Então a palavra mestre. Mas como é que fica? O Senhor falou para ninguém ser chamado de mestre. E aqui a gente está repleto de versículos do Novo Testamento dizendo que há mestres na igreja. Esses versículos que nós lemos, irmãos, qual é a palavra que está por trás de mestre? Professor? No grego é didáskolos. Didáskolos. Da onde vem a palavra didaquê. Os irmãos que são professores conhecem essa palavra. Didática. Que é o quê? Ensino. É aquela pessoa que simplesmente ensina. Ela tem um conhecimento prévio e ela consegue passar esse conhecimento para os outros. Então, esse didáskolos não é um título de honra para ninguém, irmãos. Ah, o irmão é mestre. Não quer dizer que nós temos que honrar um irmão como se ele fosse o cabeça, como se ele fosse o manda-chuva. Não é. É simplesmente um irmão que conheceu algo antes de outros irmãos. E conheceu, e não só conheceu, né? Conheceu e viveu algo. Então, Ele conhece e vive. Aqui é o que ensina, só isso. É simplesmente o que ensina. Se fosse um professor. Mas os fariseus não queriam só isso. Eles queriam ter um título de honra. Rabi, Raboni, Cafegueteus, né? Que é um guia, que é um cabeça. Hoje, irmãos, como o Senhor vai falar aqui, É porque na Bíblia muitos chamavam Jesus de Rabi, né? sim, chamava ele de Rabi. Não chamava mestre em algumas partes da Bíblia. Em algumas ocasiões, chamavam ele de didáskolos também. Aquele que ensina. Em algumas vezes didáskolos, outras vezes de Rabi, né? Acho que depende da situação, não é isso? Sim, depende da situação, né? Você estava ali ensinando, aí mestre, não é isso? Isso. Acho que é isso. Sim. Né? Mas o que ele recomenda, o que ele proíbe para nós? Você não tem que ser chamado Rabi, você não é o cabeça de nada. O cabeça sou eu. Eu sou o mestre. Né? O Senhor falando. Ele é o cabeça do corpo. Ele é o cabeça da igreja. Né? Então nós temos que ter cuidado com as traduções. Versículo 9 do capítulo 23 de Mateus. Ele continua, né? Fala assim: a ninguém sobre a terra chamareis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. E os fariseus queriam ser chamados de Pai. Parece que o Senhor, parece não, né? A gente usa assim às vezes as palavras de descuidado, né? Mas para o Senhor nada parece, Ele sabe tudo, né? Quem hoje
na nossa época, e não só na nossa época, né, já começou lá atrás, quer ou gosta desse chamado de pai, irmãos? Quem é que gosta desse título, pai? Irmãos, sabem quem é que gosta? Ou quem obriga os outros a chamá-lo de pai? Quem gosta do título de pai? Sim. Meus pais. Não, meus pais. Está falando da hipocrisia. Eu estou falando de líder espiritual. Ah, os espiritistas. Pai de santo. Pai de santo. Tem pai de santo. A Aline falou aqui, Eu ó. achei que estava errado. Papa. Eu achei. Também, o Papa também. Pode ser Quem é o líder da Igreja Católica, É irmãos? o Papa. Qual é o título que ele carrega? Pai. Papa. O que quer dizer Papa? Pai. Pai. O sumo pontífice. Justamente o que o senhor está falando aqui. Não queria ser chamado pai. Ele sabia que na igreja iria acontecer isso, irmãos. Claro, a igreja desviada, a falsa igreja, né? Pai. Mas quem, irmão, na igreja católica é chamado de pai? Não só o Papa. O padre. Padre quer dizer o quê? Pai. Padre. Está chamando de pai. É meu cabeça, é meu líder. A quem eu devo honra, entendeu? A quem eu devo me submeter. Porque o Papa, quando ele senta na cadeira do Papa, o que ele fala? Ex cátedra. Quando ele senta na cadeira do Papa e fala ex cátedra, quer dizer o quê? O que eu falo é lei. Não importa se está contrário à Bíblia. O que o Papa fala, a Igreja Católica tem como uma fala santa, sagrada. Pai dos pais. Ele é o Papa, né? Ex cátedra. Vós sentais na cadeira de Moisés. O Papa senta na cadeira do Papa e o que ele fala é lei. Não quereis ser chamados pais, porque um só é vosso Pai, aquele que estais no céu. Ele é o único Pai. Dele vem tudo, dele, ele gera tudo. Ele criou todas as coisas. Ele é a origem de tudo, por isso ele é Pai, né? Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Que palavra é essa aqui? Guia. mestre, né? Mestre. Ó, tá vendo que a tradução às vezes atrapalha? Né? Mestre, agora. Então, irmãos, essa palavra que está aqui, guia, A tua Bíblia é igual a minha. é a mesma palavra cafegueteis, que ele usou no versículo 8. No segundo mestre que tem lá, porque no primeiro mestre é Rabi. O segundo mestre é cafegueteis. E no versículo 10 é a mesma palavra, cafegueteis. Ou seja, cafegueteis e Rabi é a mesma coisa que o cabeça, o mestre, o guia, aquele que dá a direção e todo mundo tem que se submeter. Né? Existem outros versículos onde essa palavra aparece. Vamos lá, a Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Porque o Senhor falou aqui, né? A ninguém, nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia. Mas a gente vai lá para Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13, versículo 7. Como é que está aqui? Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Alguma outra versão? Lembrai-vos dos vossos guias, os Pronto. quais Olha só. vos pregarão a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então o autor aos Hebreus, ele fala para nós nos lembrarmos de quem, irmãos? Dos nossos guias. Pastores. Poxa, mas lá em Mateus, o Senhor fala que nós não devemos ser guias, nem querer ser guia. E aqui aparece a palavra guia. Mesmo capítulo 13, versículo 17 de Hebreus. Aqui manda a gente olhar para a maneira do pastor viver. Obedecei a No vossos 6, no 7, né? 17 agora. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas,
como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. A sua versão está diferente, né, Araci? Como é que tá? Obedecer aos vossos guias. Obedecer aos vossos guias. E aparece de novo a palavra guia, que é a mesma palavra que está no versículo 7. Mais uma, para a gente encerrar essa questão. Versículo 24. Hebreus 13. Saudai todos os vossos chefes e todos os santos, os da Itália me saúdam. É isso mesmo? A minha versão está assim: saudai todos os vossos guias. Mais uma vez, nessa versão aparece a palavra guia. Mas qual é a palavra que está por trás? É a mesma de Mateus? Quando o Senhor fala para nós não queremos ser guia, ser chamado de guia? Não, diferente. Não é, é diferente. Que palavra é essa? Egeomai. Já é uma outra palavra. Egeomai. Que quer dizer o quê? É alguém que vai adiante. É alguém que desbrava primeiro. Né? É alguém que faz ou percorre antes. Líder no que diz respeito à influência. Ele tem nome na minha palavra. Sim. Tem nome. Mas, mestre, Tem mestre, pastor, guia. Agora é guia, é isso mesmo. E que quando a gente vai para o original, grego, são palavras diferentes. Aqui tem até chefes. Chefe. Então, o que é Egeomai? O que é esse guia aqui de Hebreus, que é diferente do guia lá de Mateus? O guia é a mesma coisa que o mestre lá de Mateus, que é o rabi, o cabeça. Né? Aquele que todo mundo tem que se submeter, independente da palavra. Agora, o guia aqui de Hebreus, não, irmãos. O guia que está te guiando aqui em Hebreus, que é o Egeomai, é aquele que vai antes, aquele que influencia, aquele que tem um testemunho pessoal, aquele que supervisiona, aquele que persuade pelo bom exemplo. Se nós enxergarmos que ele está se desviando da palavra, nós temos que seguir. Né? Submetei aos vossos guias. Submetei a eles enquanto eles se submetem ao guia. Quando forem exemplos, irmão. Ao Senhor nós temos que nos submeter a todo tempo. Né? Mas na igreja, irmãos, nós temos que ter mestres. Nós temos que ter guias. Nós temos que ter pastores que se submetam a quem? Ao Supremo Pastor. Quem é o Supremo Pastor, irmãos? É Cristo, como fala Pedro, né? Na sua epístola. O Supremo Pastor. Então, há mestres na igreja. Há guias na igreja, irmãos. Vamos lá a Tito, capítulo 2, versículo 3. Mas esses mestres, muitas vezes, querem ser chamados de rabi. Ele não vai ser o cabeça, irmão. Ele vai ser o como que era assim? Ele vai ser o cabeçudo. Não vai ser o cabeça. Vai ser o cabeçudo da reunião. Porque o cabeça é só o Senhor. Sim. O rabi é só o Senhor. O cafeguetei vai ser somente o Senhor. Né? Mas nós precisamos de mestres. Onde está o Tito? E o Tito é pequenininho. Para achar é meio difícil. Depois de Timóteo? Nós, na igreja, irmãos, precisamos de mestres, irmãos. Achei o Tito. Que tipo de mestre, Araci? Que tipo de mestre, Kátia? Simplesmente aquele irmão que conheceu e praticou primeiro. Só isso. Mais nada. Entendi. Ou aquele irmão que busca mais. Aquele irmão que se disciplina mais. Aquele irmão que dá mais testemunho. Esse, no meio da assembleia, vai ser uma influência, né? Aos presbíteros que se dedicam, que se dão, eles devem receber o quê, irmãos? Dobrado o quê, Roberto? Honorário, né? Honra, né? Ou seja, com certeza, o irmão que está guiando os irmãos até Cristo, até o Senhor, né? É claro que os irmãos vão ter
um cuidado com esse irmão. Esse irmão vai estar sempre nas orações, né? Dobrada a honra. Por quê? Porque é um irmão que está sendo útil ao Senhor e útil à igreja. E quando a gente fala de irmão, inclua-se, irmã. Inclua-se também aí. Porque na igreja nós também devemos ter mestras. E quanta falta faz na igreja, irmãos? As mestras. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 3. Deixa eu abrir aqui, que eu não abri. Tito, peraí, achei. Tito, capítulo 2, versículo 3. Não está seguindo não, né, Kátia? Eu pedi para a Kátia ler. Aline, lê. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Amém. Olha só. Mestras no bem. Então, irmãs, também há mestras na igreja, no corpo de Cristo. Ô, Michael, tem diferença que sejam mestres do bem para no bem? Não. O sentido é o mesmo, né? Mestras do bem ou no bem, né? O meu tá do, o dela tá no... Na prática do bem, né? Isso que quer dizer, mestras na prática do bem. Irmãs, minhas irmãs queridas, quanta falta faz no meio da igreja, do corpo de Cristo, nas assembleias, essas irmãs, que sejam uma referência para as demais irmãs. Irmãs que ensinem, irmãs que visitem as irmãs mais novas. Né? Há esse trabalho também para as irmãs no corpo de Cristo. Mas não na liderança da igreja. Não, na liderança da igreja, no caso da congregação ou da assembleia, do núcleo, não é uma função que o Senhor reservou para as irmãs. Mas o mestre, qual é a diferença desse trabalho da mulher ou de ser mestre do homem? É que a irmã, ela vai ser mestra e influenciar as demais irmãs, né? As irmãs têm que ter essa referência de alguém que dá direção para elas. O Senhor não reservou às irmãs o dar a direção a toda a assembleia. Essa não foi uma função que o Senhor reservou para as irmãs. Essa função o Senhor reservou para os irmãos, para os varões. Nesse texto que você leu, isso está especificado de título? Vou ler aqui para a irmã. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias no seu proceder, não caluniadores, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então aqui especifica bem qual é a função da mestra do bem. Influenciar as irmãs mais jovens, recém-casadas. Porque a irmã mais velha, mais idosa, ela já tem experiência nessa, ou já tem que ter experiência nessa área. Aos pés do Senhor. Para quê? Para influenciar as irmãs mais jovens. Né? Ficou alguma dúvida? Ô, Michael, rapidinho. Então, essa passagem aqui, quando eu não lembro a passagem que diz, assim, o capítulo e versículo, para a mulher se submeter ao seu marido, não é isso? Sim, tem Efésios também. E isso daí tem a ver com essa passagem que, por esse motivo, a mulher, ela não pode dar direção? Sim. Porque Eu percebi isso. quem dá direção à igreja é quem? É Cristo. A igreja recebe a direção de Cristo. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Agora, na igreja, no corpo de Cristo, quem representa Cristo na igreja? Não é o varão?
Quem representa a igreja no corpo de Cristo? Não é a irmã? Não é a varoa? Sim. Então, a varoa tem uma representatividade que é o quê? A igreja. O varão tem uma representatividade que é o quê? Representar Cristo no meio do corpo de Cristo. Isso foi o papel que o Senhor delegou ao seu corpo. Homens e mulheres, né? Sim. Isso diz respeito, irmãos, à função, a desempenho de serviço. Com relação à salvação, na igreja não tem nem homem nem mulher. Não tem servo e não tem senhor. Né? Não tem cita, não tem bárbaro, não tem nada, não tem acepção de pessoas. Para a questão de salvação, todos nós somos iguais. O Senhor considera cada um o mesmo, no mesmo patamar, no mesmo nível. A mesma salvação que veio para mim, veio para você, veio para minha esposa. Né? Agora, depois que somos salvos, nós temos um serviço a prestar. Aí, nesse serviço, o Senhor coloca ordem. Né? Aonde o Senhor coloca presbíteros, pastores, mestres. Né? Na igreja, para o serviço, existem ordens colocadas pelo Senhor através da sua palavra. A diferença é unicamente isso. No serviço, ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Mas cada um tem o seu papel no corpo de Cristo. Né? Imagina se cada um achasse que podia ser qualquer coisa. O ouvido quer ser boca. Agora o ouvido não quer mais ouvir, quer falar. Olha o problema que nós teríamos aí, né? Ou, que teríamos não, né? O problema é que muitas assembleias incorrem, né? Porque todo mundo quer ser mestre na assembleia. Olha o problema que tem. Todo mundo quer ser boca, todo mundo quer falar. Ninguém quer ser ouvido, ninguém quer ser nariz, né? Ninguém quer ser joelho e servir na oração, né? Então, existem essas questões. E quanto à falta, voltando aqui à questão, né? Nós temos, irmãs, minhas irmãs, na questão das irmãs serem mestras para influenciar. Porque o mundo tem influenciado as irmãs. Irmãs, o mundo, ele não perdoa. O quanto de influência mundana as irmãs da igreja estão sofrendo, irmãos. Com relação ao dito feminismo dentro da igreja. Com ideias feministas dentro da igreja. Ideias totalmente contrárias à palavra. Se nós somos o povo da palavra, se nós somos crentes, cremos no Senhor e cremos na sua palavra, nós não podemos deixar essa influência mundana entrar no seio da igreja. E quão importantes são essas mestras do bem para ensinar o contrário do que o mundo ensina, irmãos. Ensinar o quê, irmãos? A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Tu vai falar isso aí fora, irmão, é palavrão, irmão. Que negócio é esse? Vai me ensinar a ser dona de casa? Eu quero é sair de casa. Nada contra a irmã trabalhar fora, não é isso, né? A irmã, com certeza, não é proibido pela Bíblia a irmã trabalhar fora. Mas a irmã, ela tem que saber que ela tem uma casa e que a responsabilidade da casa dela é com ela. A responsável pela casa é a irmã. Isso é o que a palavra nos ensina. Eu tenho que ser muito específico, muito cuidadoso para não ser mal entendido. Não é que o peso todo da casa vai estar em cima da irmã. O marido tem que participar da vida comum do lar, né? Mas o marido tem uma responsabilidade principal. E a irmã tem uma responsabilidade principal. Não que um não participe da responsabilidade do outro e nem que o outro não participe da responsabilidade do um, né? A responsabilidade do marido é prover para o sustento de casa. Essa é a responsabilidade em casa do sustento do marido, né? Não que a esposa não possa ajudar, não é isso. A responsabilidade da casa é da irmã, é da esposa. Não que o marido não possa ajudar, não tomar responsabilidade para ele, né? Para as coisas não saírem do que a palavra diz, né? Cada um tem a sua responsabilidade. Na igreja, a mesma coisa. Então, irmãs,
irmãos também. Nós temos que compreender muito bem a palavra do Senhor, para não vivermos uma vida de igreja ou uma vida de casados da forma que nós aprendemos no mundo. Se nós trazemos ou estamos carregados de conceitos mundanos com relação à nossa vida cotidiana, com relação à nossa vida de igreja, nós temos que nos arrepender e buscar no Senhor e na sua palavra a forma correta de nós vivermos. Porque existe uma forma correta de nós vivermos que é diferente da forma que o mundo ensina. Muito diferente, mas muito mesmo. Mas nós muitas vezes vivemos carregados, né? Quanto que nós devemos deixar o Senhor trabalhar em nós, reconhecermos os nossos erros, porque o Senhor quer nos ensinar e nós temos que ter ouvidos para ouvir. Para isso, o Senhor usa os mestres, usa as mestras, os guias. E nós precisamos ter na Assembleia os mestres e as mestras do bem. E Né? essas mestras também, Marcos, não só em casa, mas também com as irmãs que estão chegando para estar ensinando também, né? Sim, com certeza. Com certeza. As irmãs mais novas estão chegando na fé, né? Chegando na fé ou chegando de outros lugares, né? Que muitas vezes não tem esse ensino, não tem esse cuidado, essa influência. E é algo que nós devemos buscar. Se nós temos que buscar os melhores dons, um dos dons que nós temos que buscar é essa questão da maestria, tanto para os irmãos quanto para as irmãs, né? E não adianta nós conhecermos somente para nós mesmos. Não, eu sei, eu conheço. Eu pratico, mas isso fica guardado conosco. Não. Nós temos que expressar isso no meio dos irmãos. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 25. Ele fala assim, ó, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, aquilo que eu sei, eu não tenho que guardar só para mim. Não, eu sei, eu aprendi do Senhor, eu pratico aquilo, eu tenho que ser influência. Eu não tenho que ficar quietinho na reunião, né? Frequenta a reunião. O Senhor tem me enchido, tem me dado algo e eu guardo só para mim. Essa não deve ser a nossa postura. Lá em Efésios, capítulo 4, Efésios 4, 12. Vou ler a partir do versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, como nós já lemos aqui, né? Mas qual o intuito, qual o propósito do Senhor conceder pastores, mestres, evangelistas, profetas, apóstolos? Qual é o intuito, irmãos? Está no versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O mundo vai te induzir ao erro. Mas qual é o papel dos mestres, ou das mestras, ou dos pastores, ou dos evangelistas, profetas e apóstolos? É te guardar do erro do mundo, irmãos, para te aperfeiçoar em Cristo,
para que o corpo de Cristo seja edificado e para que você funcione no seu serviço. Você está sendo edificado, irmãos, para você funcionar no seu serviço, aquele que o Senhor separou para você. Então, olha a necessidade que nós temos no nosso meio, irmãos, de ensino, de pessoas que conhecem antecipadamente, ou seja, elas buscam no oculto, elas buscam sozinhas, no oculto, e ninguém vê, mas ela está buscando. Ela está aos pés do Senhor. Então, ela está sendo um desbravador. Esse irmão, essa irmã, está sendo um desbravador. Ela vai à frente. Ela sofre primeiro, irmãos. Ela se disciplina primeiro. Para quê? Para, a partir daí, ela ser influência na vida dos irmãos. E é alguém que sofre primeiro, simplesmente isso. Geralmente, quem faz isso é quem? É quem nasce primeiro, certo? Por isso que Hebreus fala, vocês, devido ao tempo, deveriam ser mestres. Por quê? Porque quem nasce primeiro tem que correr a carreira primeiro. Né? É aquele que começou a carreira antes. Então, normalmente, é isso que tem que acontecer. Aqueles que nascem primeiro, o nascimento que eu estou falando aqui é o nascimento espiritual, né? Ele já tem que iniciar a sua carreira para que o Senhor possa usá-lo para a edificação da sua igreja. Amém? Então, o Senhor, Ele quer nos dar a conhecer os seus mistérios. Ele quer nos dar a conhecer os seus mistérios. Como nós já vimos lá em Mateus. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Nós não sabemos tudo. É muito mistério, irmão. Na Bíblia, há muito mistério. E se nós ficarmos sentados, não vai cair do céu. Tem que ter esforço. Tem que ter dedicação. Tem que ter disciplina. Para que nós possamos ser um vaso útil na casa do Senhor. O mestre é Ele. O guia é o Senhor. O rabi é Ele. Mas nós somos pequenos guias, pequenos mestres, que não queremos título nenhum, ninguém quer título nenhum, né? Nós só queremos a edificação do corpo de Cristo, né? Se nós estamos vendo o corpo de Cristo avançar, os irmãos avançando, os irmãos crescendo, essa é a nossa glória, essa é a nossa coroa, né? Eu não quero título de ninguém, eu não quero dinheiro de ninguém, eu não quero ser honrado por ninguém, eu quero ver o corpo de Cristo crescendo. Primeiramente, na minha casa. Eu quero ver o corpo de Cristo crescendo na minha casa, primeiramente. Né? Mas os mestres terão maior juízo. Ou seja, vão sofrer primeiro. É mestre? Amém. Precisamos dos mestres. Mas esteja ciente. Você vai ser julgado primeiro. Você vai sofrer maior juízo. Né? Mas nós amamos o Senhor ou não amamos o Senhor? Sim. O Senhor padeceu tudo por nós, irmãos. Ele padeceu todas as coisas por nós. E tem irmãos, irmãos, que nós temos que aprender com ele. O livro dos mártires nos ensina muito isso. Os irmãos que padeceram pelo Senhor, que deram a sua vida pelo Senhor. Né? E existe um irmão do passado, irmãos, que é coisa dele, do irmão. Isso não é doutrina. Mas é coisa do irmão que se fez conhecido na história. E esse irmão, ele não dormia em cama. Ele não se achava digno de dormir em cama com colchão. Mas sabe por quê que não se achava digno disso, Malvina? Ele falava o seguinte: o meu Senhor não tinha onde reclinar a cabeça. Olha o pensamento do irmão. O meu Senhor não tinha onde reclinar a cabeça. Então, eu não sou digno de dormir numa cama. Ele dormia os seus dias no chão. Porque o Senhor dele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele é o cabeça. Ele é o rabi. Ele é o mestre. Ele lavou os pés dos discípulos. Para nos dar exemplo, irmãos. O quanto que nós temos que nos humilhar ainda, né? Para poder ser um vaso útil na mão do Senhor. E nós seremos humilhados. Não acho que isso é estranho, né? Porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Não é.
Se ele sofreu, estejamos certos, nós iremos sofrer. Todos aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguição. Né? Alegres, irmãos, sabendo que o nosso galardão está reservado nos céus em Cristo. E ninguém pode tomar. Nem traça, nem ferrugem, nem ladrão. Né? Existirá um dia, chegará o dia que o Senhor irá recompensar todos os seus servos. Né? Ele não vai se esquecer de nenhum. E que cada um de nós, Roberto, Kátia, TT, Nélio, Kátia, André, Alexandre, Roseli, Malvino, Araci, Aline, todos nós temos que buscar exercer o serviço que o Senhor deixou para cada um de nós. Alexandre está começando agora. Começando a carreira, Alexandre. O Senhor tem um serviço para você. Ele tem algo reservado para você. Né? Que o irmão Alexandre possa ir aos pés do Senhor. Senhor, o que o Senhor tem reservado para mim? O Senhor já me deu a salvação, já sou seu, ninguém pode me tirar da sua mão, mas eu quero servir o Senhor. O que o Senhor tem reservado para mim, que seja uma coisa pequena, né? Para começar a exercitar. E aquele que é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Essa é a nossa vida, irmãos. Essa é a nossa caminhada, irmãos. Essa é a nossa carreira, irmãos. Não estranheis o fogo ardente quando arde no meio de vós, como se coisa estranha estivesse acontecendo, né? Mas regozijai quando vós podeis ser participantes dos sofrimentos de Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Que nós possamos buscar ao Senhor para que Ele nos capacite, nos ensine, nos humilhe, para que nós não nos ensoberbeçamos, porque foi a mesma coisa que o Senhor fez com Paulo. Senhor, orei 3 vezes para que o Senhor me tirasse esse espinho da carne. E o Senhor respondeu o quê? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? E Paulo fala que aquele espinho foi dado para que ele não se ensoberbecesse em virtude das visões que ele teve, né? Então o Senhor, Ele também trata com os seus servos. Ele trata, né? Então, é algo normal na vida dos servos do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Amém.